Boa noite. Tudo bem? Vamos começar a nossa escola bíblica e queria pedir que vocês abrissem as vossas Bíblias, por favor, em João capítulo 20. João 20. Eu vou abrir aqui no outro sítio para fazer aqui uma comparação. E eu hoje quero falar de uma coisa muito interessante, algo que muito provavelmente vai fazer-vos sentido também. E exato. Bom, ora então, o nosso Deus é santo. Verdade ou mentira? A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os serafins que andam à volta do seu trono clamam santo, 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 3 vezes santo. Nunca se esqueça que dizem que o Papa é um homem santo, não é? É um homem como eu e como os outros homens. A Madre Teresa de Calcutá era santa, canonizaram muita gente como sendo santos. Hoje em dia também há muitos outros que são considerados homens santos, homens puros. Digo já que não há. Mas o único que é santo, e é santo 3 vezes santo, 3 vezes mais santo do que a coisa santa que você pode pensar, ou viver, ou sentir na sua vida, é o nosso Deus. E por ser santo, principalmente no Antigo Testamento, Deus era considerado como inalcançável. Primeiro que tudo, porque Deus nunca... Isto é uma coisa que às vezes faz confusão às pessoas, mas eu gosto de explicar. Não há uma única vez que Deus diga assim, eu sou não sei quantos. Deus nunca se identificou com o nome. Não é porque o nome não seja importante, mas porque a forma de Deus chegar até nós, para Ele, é muito mais importante do que Ele dizer quem Ele é. Aliás, toda a criação grita o nome dEle. Portanto, Ele nunca precisou dizer, olá, eu sou... Nós sabemos o nome, bem, pelo menos eu, que estudei a questão dos deuses e a própria mitologia nórdica, grega, romana, hindu, até judaica. Mas pronto, não quero falar muito sobre isso. Mas estudando, todos os deuses têm nomes. Mitologia egípcia, não há um deus principal, há Ra, mas não é bem um deus, é uma entidade superior que veio de fora, quase que é um extraterrestre, inalcançável, lá está, inalcançável. Portanto, o homem tem esta tendência para ver Deus como inalcançável. Se nós formos ver desde o princípio, quem tinha acesso a Deus era Adão e Eva, porque estavam no jardim. Estragaram tudo, perderam acesso a Deus, e a partir daí Deus tornou-se para o homem como um ser longínquo, difícil de lá chegar, porque ele é 3 vezes santo. Bom, de facto, o nosso Deus é 3 vezes santo. E se eu for a ver, e vocês também, toda a história do homem, podemos saltar todos os outros que estão para trás, mas chegamos a Abraão. Abraão não sabia quem era Deus. Ele próprio e a família tinham uma fábrica de fazer santos, de fazer imagens. Era o ganha-pão deles, o principal, vamos dizer assim. E quando um dia Deus lhe diz, eu sou o Senhor teu Deus, e eu te digo, vai para onde eu te mandar, afasta-te da tua parentela, ele podia achar que eram vozes da cabeça dele, porque ele não sabia com quem estava a falar. Aliás, Abraão só conheceu verdadeiramente Deus
já com 90 anos. Porquê? Porque Abraão conheceu Deus em pessoa nos carvalhais de Manré. É o primeiro e único encontro que Abraão teve com Deus. De resto foi sempre ouvir a voz, olhar para as estrelas e viver a acreditar numa coisa que era impossível para os homens na altura. Quanto mais para hoje, ter um filho aos 90 anos, ele com 100, a Sara com 90, portanto, era impensável terem um filho. Mas, veja só, ele afasta-se da parentela, ele vai viver para onde Deus diz para ele ir viver, estabelece a vida dele como produtor da área da pecuária, não é? Vacas, ovelhas, tudo o que fosse animais daquela zona. Diz que era um dos homens mais ricos do Oriente. E atenção, que historicamente e cronologicamente, Jó e Abraão viveram na mesma era. Um na banda do Oriente, outro na banda do Ocidente. Bem longe um do outro. E é aqui que a gente começa a pensar que Deus não abençoa só uns, Deus abençoa aqueles que o buscam. Por isso é que Hebreus 11:6 é tão importante para nós entendermos a verdadeira prosperidade, que é aqueles que o buscam. Ponto. Não há mais nada a acrescentar. O que é que isto significa? Que muitas das vezes, e muitos de nós, vamos passar uma vida inteira a acreditar num Deus que nunca vimos. A maior parte das pessoas nunca ouviram a voz dele verdadeiramente. E só o vão conhecer um dia quando chegar ao céu. Ponto. E para esses, que muitos poderiam dizer tininim, maluquinhos, não é? Jesus disse uma coisa muito importante. Mais bem-aventurado é aquele que creu sem ver do que aquele que precisou de ver para crer. Isto é fundamental. E alguém pode dizer, é um pobre de espírito. E Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, há sempre, Jesus teve logo a resposta para todo o pensamento vicioso, maquinoso, humano, diabólico, infernal que viesse à cabeça de qualquer um. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque se nós formos bem a ver esse encontro entre Abraão e Deus e os dois anjos, eu sei que muita gente ensina como sendo a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava ali. Não. Estava Deus e dois anjos. Porque depois dele partilhar uma refeição com Abraão, os dois anjos continuam para Sodoma e Gomorra. E Deus fica ali a ver com Abraão. Mais ninguém teve um encontro destes. Mais nenhum ser humano teve um encontro destes com Deus. É que Deus ficou ali, de braços cruzados, no topo daquele penhasco, a olhar para as duas cidades e a pensar, está descrito na Bíblia, vou eu esconder os meus planos àquele que eu considero meu amigo? Então abre o jogo com Abraão. E Abraão faz uma coisa que muitos de nós hoje não faríamos, mas eu acredito que, lá está, ainda há gente, ainda há pessoas com coração puro, coração santo, coração bom, que fariam o mesmo que Abraão, que é olhar para Deus e dizer-lhe assim, e se houverem lá 100 justos, eu sei que estão lá 200 mil pessoas aproximadamente, 90% da população do planeta na altura. E se tiverem lá 100 justos, vais destruir os justos com os outros? E Deus olhou para ele e pensou, olha fulano, lá que tiveste a comer comigo à mesa, está bem, estou a gostar da tua atitude. Se tiverem lá os 100, eu não destruo. E se forem 50? E parou nos 10. Porquê? Porque ele pensou, fez as contas. Está lá o meu sobrinho, Ló. Ló, a mulher, as filhas, os namorados, os empregados. 10 pessoas. Como nós. Nós fazíamos o mesmo pensamento. Mas não eram. Eram 4. E uma perdeu-se a meio caminho. E isto faz-me... A Bíblia não diz que Abraão tocou-lhe no braço. Como nós faríamos. Não faças isso. Oh pai, não faças isso. Marido, não faças isso. Esposa, não digas essas coisas. Damos aquele toque. Verdade ou mentira? Porquê que Abraão não tocou nele?
Porque Ele é santo 3 vezes. Vamos continuar. Passam-se muitos anos e, pelo menos naquele período de silêncio, que é um chama-se período de silêncio, 430 anos, 430 anos, depois da morte de José, em que o povo fica na terra de Gozan, que fica a sul do Egito, dentro do território do Egito, mas a sul, que não deveria de ser uma zona próspera, nem deveria de ser uma zona abençoada, mas era, porque Deus estava ali. Todo o Egito estava concentrado cá em cima, ao pé do delta. Cairo continua a ser a cidade principal, já na altura tinha outros nomes, havia mais. Mas o povo estava proscrito cá para o sul. Porquê? Porque era uma terra que foi designada por um certo faraó para que o povo de Israel pudesse viver. Quantos é que eles eram na altura? Bom, era Jacó e os seus 12 filhos. 11, porque José estava no governo do Egito. E ao fim de 430 anos, quantos é que eram? 600 mil. E eram mais robustos, mais altos, mais fortes, mais inteligentes, mais ricos do que todo o Egito junto. E o exército, e os generais, e os conselheiros começaram a falar com o faraó e dizer-lhe: olha que aquilo é um povo perigoso. Então é melhor fazeres qualquer coisa. E o fulano que é que se lembrou? 600 mil pessoas, vamos pô-los a trabalhar. Eles nunca pagaram renda por estar aqui no Egito. Eles nunca pagaram impostos, vamos pô-los a trabalhar. E a construção de tudo o que vocês veem hoje, daquele tempo, tem sangue, suor, lágrimas e esforço do povo de Deus. E o povo começou a clamar ao Senhor. Até quando é que vamos viver assim? Agora vocês dizem-me assim: mas porquê é que isto aconteceu? Porque o povo acomodou-se. O povo acomodou-se. E a prova de que o povo estava acomodado é que depois de serem libertos, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de entrar no deserto, choravam pelas melancias e pelos alhos porros e pelas cebolas. Quem é que chora por uma cebola? Eu choro quando pico cebola, mas não por uma cebola. Estão a perceber? Ou seja, o ridículo. Como se Deus não fosse capaz de lhes dar muito melhor. Estão a perceber? Acontece esta história toda, o povo é libertado, vão para o deserto, e qual é a primeira instrução de Deus para aquele povo? Diante de Moisés, a nuvem estava sobre o Monte Horebe. Vocês podem não perceber, mas para um lado é Monte Horebe, para o outro lado do Sinai, do deserto de Sinai, chama-se Monte Sinai. E a primeira instrução de Deus é esta, não é preciso abrir, eu vou só ler rapidamente, é Êxodo 19, diz assim, versículo 12: marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele. Este versículo fez luz na minha vida. Porquê que nenhuma mão tocará nele? Ok, Deus é santo 3 vezes, ok? Comecei por explicar isso. Ok, vamos andar para a frente. Veio o tabernáculo. Qual é a primeira coisa que eles constroem dentro do tabernáculo? O Santo dos Santos. Quem é que lá podia entrar? Todos? Não. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. Podiam tocar na arca? Não. Tanto que ela era transportada por 2 varas, cobertas de ouro, e se alguém jogasse a mão à arca, o que acontecia? Morte instantânea. Aconteceu com Uzá. Quando a arca estava a vir dos filisteus, e David decidiu trazer a arca para Jerusalém, meteram a arca em cima de um carro de bois. Se fosse hoje a gente dizia: uau, aquela coisa, o que é isto? Mas ninguém tinha explicado a Davi qual era a maneira certa, mas também ninguém sabia explicar, porque já se tinham passado 40 anos, desde a última vez que os sacerdotes tinham transportado a arca. Então o que é que estava a acontecer? Muito simples. Ninguém foi ler a Bíblia. Ninguém foi ler as instruções. Mais uma vez. Usar o carro. Um dos bois tropeça. O carro começa a resvalar.
a arca vai para cair e Uzá lança-lhe a mão. É logo. A Bíblia diz, a descrição é como se ele se tivesse virado do avesso. Ele rasgou-se de dentro para fora. E o povo ficou, e o David ficou. O povo ficou, parou logo a música, parou logo a festa, acabou tudo. E David pensou, Deus está zangado connosco, eu não vou trazer a arca para Jerusalém, vai ficar aqui. Vai ficar, olha, Obed-edom, anda cá, a arca fica na tua casa. E porquê que Obed-edom aceitou? Porque ele era sacerdote. A casa teve, a arca esteve, eu ensinei isto há 15 dias, há 3 semanas, 20 anos em casa de Abinadab. E o que é que o fulano fez? Pôs a arca no meio da casa. Já tinha bibelôs por cima. Eu começo a imaginar, isto agora é um bocado de imaginação, vocês podem pensar comigo e imaginar comigo. Os naprons que as avós põem por cima da televisão. E aquelas coisas, fica tão bonita a arca, coberta com este napron feito pela minha sogra. A gente... Mas é verdade, porque esteve 20 anos em casa de Abinadab e não aconteceu nada. A arca vai 3 meses para a casa de Obed-edom, o fulano constrói um tabernáculo só para a arca e em 3 meses o homem foi extremamente abençoado. Eu desde miúdo que imagino isto. As espigas de milho, assim, deste tamanho, o trigo, assim, os porcos gordíssimos, montes de carne para toda a gente, as vacas a darem dezenas de litros por dia, as galinhas a porem ovos e ovos e ovos. Parece ridículo o que eu estou a dizer, mas, irmãos, a Bíblia diz que ele era extremamente abençoado. E quando isto chegou aos ouvidos de David, ele pensou, espera aí, Deus não está zangado connosco. Então disse ao Obed-edom, organiza de maneira que a arca venha. E como é que a arca veio para Jerusalém? Com os 4 sacerdotes a segurarem na arca, já não havia carro de bois. Porque aquele sabia como fazer. Tocaram na arca? Não. Podemos continuar? Em todo o Velho Testamento, alguma vez alguém pôde tocar em alguma coisa que fosse santo do Senhor? Outra. Se calhar vocês não sabem disto. Alguma descrição, ou digam uma parte da Bíblia, do Velho Testamento, que diga assim: e o sacerdote pegou na menorá. Não há. Mas eles punham-lhe o azeite. Punham o azeite sem tocar. E quem é que acendia? Sabem o que é a menorá? Os 7 castiçais brilhantes. E quem é que acendia a menorá? Unicamente Deus. Ninguém podia. E era ele que decidia quando é que apagava e quando é que acendia. Os sacerdotes não acendiam aquilo. Não mexiam naquilo. Não tocavam. Porque era santo. Vamos um bocadinho mais longe. Pode ser? Então, pensem comigo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia dentro do Santo dos Santos fazer o quê? Quem é que sabe? Primeiro que tudo, pedir perdão dos pecados de todo o povo. E a seguir diz que ele fazia o que ao sangue? Que ele levava um pote com o sangue dos animais sacrificados. Ele espargia o sangue. Eu não conheço nenhuma descrição na Bíblia, em toda a Bíblia, que diga assim: e os sacerdotes limparam a arca porque ela ia ser transportada. O que é que isto me mostra? É aqui que a gente vê que há muita coisa profunda. Ignora-se muito o Velho Testamento. É chato, tem as genealogias, tem não sei o quê. Mas Deus consumia aquilo. Deus é sanguinário. Não. Deus dava valor ao bode expiatório, àquele que pagava o preço pelo meu e pelo teu pecado. Da mesma maneira como Ele fez isso com Jesus Cristo. Ele valorizou o sangue do Cordeiro para todo o ser humano que nele crê ser perdoado dos seus pecados e poder ser salvo para a vida eterna. Porque eles saíam com a arca, eles iam lá buscar a arca para quando eram as batalhas. Eu não vejo, nunca, nem eu quero imaginar que a arca fosse suja para a batalha. Não mais. Vocês sabem, quando o sangue não é limpo, primeiro vêm os amigos das asas, depois começa a criar bicho. Há alguma descrição?
que a arca estivesse assim nesse estado. Ora, aí está. Deus é santo 3 vezes, Ele é puro. Não ficava nada sujo, porque Deus é puro. Mas ninguém lhe tocava. Podemos continuar. Vamos até aos tempos de Jesus. Pelo meio temos um período de 480 anos de silêncio, o chamado período interbíblico. Fim do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento, eu gosto mais de dizer Antigo, e a Nova Aliança. Jesus, com 30 anos, entra dentro da sinagoga, pega no livro de Isaías, mexe o rolo, porque não era assim, não é? Mexe o rolo até hoje aquele que nós conhecemos como capítulo 61 e fala o que lá está escrito, que é a profecia acerca dele próprio. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas não diz que ele pôs a luva na mão para mexer nos livros. E não diz que ele pegou no apontador para ler o texto. Nenhum rabi mexe nos livros sem pôr as luvas, porque é uma questão de temor e respeito pela palavra. E ninguém... A gente aqui, eu faço todos os domingos, eu aponto com o dedo e venho aqui ler os versículos. Todas as sextas a mesma coisa. Mas ali não, na sinagoga é com o apontador. É um apontador feito de ouro e bronze. A mão humana não pode mexer no livro. Mas não diz que Jesus o fez. E quando ele profetizou aquilo sobre ele próprio, ou seja, ele pegou na palavra do Senhor e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, proclamar o dia do Senhor e fazer aquelas coisas todas maravilhosas que lá estão. O povo encheu-se de ira e, zangado com ele, expulsaram da sinagoga. Mas os fariseus e os próprios que lá estavam, aqueles que a gente pode chamar de rabis, os sacerdotes, deviam estar ainda mais zangados porque ele falhou com os princípios que havia aos olhos dos homens. Jesus passou todo o seu ministério, toda a sua carreira, 3 anos e meio, a tocar nas pessoas, a tocar nos corações. Vinha um cego e ele punha-lhes os dedos nos olhos. Vinha aquela mulher e ele... Então, alguém te acusou? Não? Vai em paz. Traziam-lhe os leprosos, ele tocava neles. Aquela mulher dizia: se tão somente, a mulher do fluxo de sangue, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Estão a ver a diferença? Não se podia tocar. Com Jesus, verificamos que o seu sangue limpou todo o pecado e toda a maldição para que nós pudéssemos tocar. Agora vamos a João 20, que é aqui a parte que eu mais gosto. Versículo 17. João capítulo 20. Eu ainda estou em Êxodo. João capítulo 20, versículo 17, diz assim: disse-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. No original não diz não me detenhas. Sabe o que é que diz no original? Para de me tocar. Eu não sei se alguém tem alguma versão aqui que diga: não me toques mais. Para de me agarrar. Para de me tocar. Porque isto era impensável no Antigo Testamento.
Porque Jesus já tinha ressuscitado e ainda não tinha o seu corpo glorificado, mas já estava com a vida devolvida, em poder e autoridade. Neste momento já lhe tinha sido dado um nome que é sobre todo o nome, sobre o qual todo o joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. A gente não se pode esquecer disto. No entanto, ela tocava-se. É mesmo verdade. És tu. E Jesus estava-lhe a dizer, para de me tocar, deixa-me ir. E depois dizia-lhe, veja o pormenor. Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E ela foi a correr, contar aos discípulos. Mas há aqui outro pormenor que eu quero que vocês não se esqueçam. Vejam aí o versículo 27. Porque aconteceu um outro episódio. Que havia um discípulo que dizia o quê? Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava lá naquele dia. E quando ele voltou, e os discípulos, os amigos, os irmãos, os companheiros disseram, Jesus ressuscitou. Ele, ressuscitou o quê, pá? Então eu vi-o lá na cruz, morto. Estou-te a dizer, ele esteve aqui. Esteve aqui o quê? Olha, se eu não vir a marca no seu lado e os furos nas suas mãos, eu não vou acreditar. O homem acaba de dizer isto, versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Toca-me. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Não é impressionante? Agora vocês diziam assim, o que é que isto tem a ver? Olha, pensa comigo. O apóstolo Paulo viu Jesus, ficou cego, ficou com escamas nos olhos. Ananias foi e impôs-lhe as mãos sobre os olhos. A partir dali, o apóstolo Paulo impunha as mãos sobre os enfermos. E quando a gente começa a pensar nestas coisas, eu vejo que nós hoje temos o alcance, estamos ao alcance de Deus e Deus está ao nosso alcance. Já não é inalcançável. Eu comecei por vos dizer que Deus nunca se apresentou com o seu nome, mas Ele tem um nome. Ele tem um nome. E uma das coisas que as pessoas às vezes não compreendem é que se criou aqui ajudem-me, uma superstição com relação ao nome do Senhor. Os judeus não pronunciam o nome do Senhor. Dizem, atenção, os que estudam mais a Torá e até... hoje estou um bocado cansado, está-me a faltar as palavras. Mas aqueles que estudam e que andam pela lei da Cabala e aquela doutrina muito intensa judaica... E está-me a faltar aqui um outro livro que é o livro por onde eles se regem, que tem as doutrinas todas, tem as superstições todas, tem os preceitos, que agora está-me a faltar, mas eu já lá chego, eu já me lembro do nome desse livro. E então eles dizem que não se pode pronunciar o nome do Senhor dá azar. Eu não conheço em nenhuma parte da Bíblia que se diga que não se pode pronunciar o nome do Senhor. Mas também não diz que dá azar. E o nome do Senhor são 4 consoantes, até porque o hebraico não tem vogais. 4 consoantes. Y, H, V, H. Chama-se o tetagrama. E, teoricamente, é impronunciável. Tanto que a Septuaginta, quando traduziu a Bíblia, nomeadamente o Velho Testamento, nomeadamente o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, do hebraico para o grego, eram uns 70 que estavam a traduzir, pensaram que Moisés, ao escrever o nome do Senhor, ele se tinha enganado. E então discutiram entre eles o que é que haviam de fazer para ser pronunciável também no grego. Não podemos dizer que é o
não sei o que é isto, como é que a gente há de pronunciar isto? E então decidiram-lhe acrescentar 2 letras, 2 vogais, que é o alfa e o ômega, que faz com que seja Yahvé. Traduzindo para latim e depois para português, Jeová. O nome do Senhor não é Jeová, até porque o meu nome não é John, o meu nome é João. Aqui na China e na Alemanha e nos Estados Unidos, eu não me importo que me chamem John ou Hans, não é? Ou outra coisa qualquer noutro país, mas o meu nome é João e o nome do Senhor é isto. E a forma de pronunciar o nome do Senhor é... E os judeus dizem que é impronunciável porque eles não conseguem explicar isto. Então criaram uma superstição para que as pessoas não se agarrem à questão do nome. E então, como ele próprio diz as características dele, e ele gosta de mostrar a sua glória cumprindo as suas características, nós sabemos que ele é o El Shaddai, Deus que tudo pode. El Shaddai. Também dizemos que é Adonai. Adonai, que significa Senhor. É por isso que muitos de nós tratamos a Deus por Senhor. Mas não é o Senhor da mercearia, não é o Senhor António, não é o Senhor Tiago. É o Senhor, alguém que está muito acima. Porquê? Porque Ele é 3 vezes santo. Não se esqueçam deste pequeno pormenor. Ele é 3 vezes santo. E... se o nome era inalcançável, se a presença era inalcançável, se era difícil de sentir a glória de Deus, até porque o Espírito Santo de Deus não estava na terra, com o feito de Jesus na cruz do Calvário e a sua ascensão aos céus, o Espírito desceu no lugar dele para ser o nosso companheiro consolador e para ser o nosso conselheiro. Obviamente que ele é a representação do poder de Deus, da força de Deus, da sua essência, o seu perfume. E a promessa que está em Joel 2 cumpriu-se desta maneira. Qual é a diferença disto que eu estou a falar entre o Antigo Testamento e o Novo? É que nós agora podemos lhe tocar. Ele está ao nosso alcance. Não é só pela Bíblia, ele está ao nosso alcance. Eu era muito novo, eu tinha os meus 5, 6, talvez 6 anos. E eu lembro-me perfeitamente... eu estava triste com coisas que estavam a passar na minha escola. Eu estava a ter muitas dificuldades na altura. A professora não nos ensinava lá muito bem. Não foi uma professora que me tivesse marcado. Marcou-me pela negativa, não é? E ela deixava-nos andar um bocado ao Deus dará. E a grande preocupação dela era comer o bolo da manhã primeiro que nós. A contínua ia lá levar o bolo à sala. E ela passava aquele bocadinho ali, que maravilha, ai, está mesmo bom. E nós ali a babar-nos cheios de fome, não é? Pronto. E a minha escola tinha muitos ciganos, portanto, gente muito pobre, muitos deles nem tinham nada para comer, nem tinham dinheiro para comprar, fosse o que fosse, não é? E eu andava mesmo triste. E lembro-me, eu ia a pé para a escola, ia a pé para casa também. E há uma altura em que era assim também inverno, e eu lembro-me de estar triste e ir a falar com Deus no meu caminho, a perguntar: Senhor, onde é que tu estás no meio disto tudo? E ajuda-me, eu preciso da tua ajuda, eu quero ser bem-sucedido. Por outras palavras, muito mais simples, não é? E naquele frio, parece que estava prestes a chover, aquela iminência de apanhar uma grande molha, eu senti um abraço à minha volta, assim, uns braços, e a apertarem-me assim forte, que eu parei e eu pensei: isto é maravilhoso, isto é a presença de Deus. E ninguém me explicou, ninguém me disse, não foi uma coisa que eu tivesse imaginado, que eu ainda hoje sinto aquele aperto, ainda hoje sinto aquele abraço, ainda hoje sinto os braços dele à minha volta, o carinho, o amor. E eu agradeci: obrigado, Senhor, porque eu sei que és tu que estás a fazer isto. E fiquei mesmo contente, fui para casa, almocei, depois voltei para a escola.
E passado algum tempo, o Senhor tirou-me daquela escola, fui para outra, uma professora maravilhosa, que ainda hoje não me consigo esquecer dela, que me salvou para não ficar, não é, perdido no meio desta coisa toda. E de todas as vezes que eu precisei de ter um toque da mão de Deus, o Senhor não me falhou. O Senhor nunca me falhou. O Senhor sempre esteve ali comigo. Portanto, Ele está ao nosso alcance e nós estamos ao alcance dEle. Deus não está num sítio inalcançável que nós não lhe podemos chegar. Ele está dentro de nós, Ele vive em nós. E Ele quer nos ajudar, Ele quer que vocês entendam que nós podemos chegar até Ele. Nós, por causa do sangue de Jesus, nós podemos ir ao Santo dos Santos e estar ali com Ele. Entrar na sala do trono e estar ali com Ele. Sentir a sua mão connosco, sentir o seu abraço, sentir a sua proteção, o seu cuidado para com cada um de nós. E eu quero deixar isto para vocês, eu preciso deixar isto convosco. Que nós temos que parar de achar que Deus está lá muito longe ou que Deus não quer saber de nós. Ele quer saber de cada um de nós. Se Ele diz na sua palavra em Isaías que foi Ele que nos deu o nosso nome e que escolheu o nosso apelido, o nosso sobrenome, então, se Ele sabe o nosso nome, porque é que Ele haveria de nos querer deixar andar assim? A Deus dará. Não. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E o que é que Jesus disse a Maria Madalena? Dizei a eles que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Portanto, Ele é nosso Pai e é nosso Deus. E Ele é um Pai querido, é um Pai que ama e que sustenta, é um Pai que nos abraça, é um Pai que nos protege, que também nos corrige, que também nos põe no caminho certo quando é necessário. E eu dou muitas graças a Deus. Eu digo-vos, irmãos, a minha vida mudou radicalmente, em todos os aspectos, no ano de 2007. E uma das minhas grandes preocupações, quando eu tomei a decisão que eu tive de tomar, de sair de uma denominação onde eu estive lá há 22 anos, foi, e agora como é que vai ser? Porque eu estava completamente desfasado do mundo evangélico, ou do mundo cristão na altura, não é? E eu lembro-me de ir a uma reunião de pastores, poucos meses depois de ter saído, e ir falar com pastores que eu já tinha ouvido falar, mas que não conhecia, não é? Conheci naquele dia, alguns deles, e perceber que eu não sabia nada do Evangelho. E eu tinha sido pastor e bispo. Eu não percebia nada da palavra, não sabia nada da palavra. E isso deixou-me... Eu lembro-me de... Pronto, foi uma reunião de pastores com oração e tal, e no final eu vim para o carro, entrei no carro e desatei a chorar, porque eu percebi perfeitamente que eu estava morto. Eu estava completamente morto. Eu não sabia nada do Evangelho, eu não sabia nada da Bíblia. Todos eles sabiam muito mais do que eu, e eu fiquei a sentir, e vocês percebem, aquela sensação de traição. Eu fiz escola bíblica, mas a minha escola bíblica, então, o que é que valeu? Nada. Mas eu paguei, eu fiz... Não valeu nada. E é isto que me faz pensar, claramente, que às vezes Deus dá-nos uma festinha, dá-nos um afago, dá-nos um abraço, mas por vezes também nos dá um empurrão. Por vezes também nos dá assim um calduço, uma belinha, para nós abrirmos a pestana. E às vezes, para não dizer que é quase sempre, se vocês forem ler a Bíblia vão perceber que, e principalmente no Novo Testamento, Jesus morreu, houve um terremoto. O apóstolo Paulo foi para uma prisão com Silas, estavam a louvar a Deus, houve um terremoto. Jesus ressuscitou, houve um terremoto. Isto estava-me a esquecer deste pormenor. Sempre que há assim uma grande
evento físico da natureza no planeta ou em algum sítio, Deus move-se naquele lugar. Deus move-se. As pessoas estão a morrer, as pessoas estão isto. Eu digo-vos, Deus não tem a intenção de destruir a sua criação. Ele tem a intenção de nos despertar para alguma coisa. Eu tive este acidente, como é que isto me foi acontecer? Tiveste esse acidente para tu abrires a pestana, dás valor à tua vida, dás valor à tua família. Porque às vezes nós não damos valor a nada. Eu tive esta situação. Irmãos, eu estive doente em 2022, no final de 2021. Um sofrimento atroz que eu não vos consigo explicar por palavras. Eu estava com as minhas defesas em baixo, de certeza absoluta, e a minha afilhada estava com pés, mãos e boca. E ela estava no meu colo. A menina está habituada a andar sempre comigo, não é? E ela tossiu para cima de mim. E houve aquela sensação cá dentro de... Já está. Mas, no nome de Jesus, não foi nada. Estou bem. Nem 3 dias depois, eu estava cheio de chagas no corpo. Eu fiquei gravemente doente. A menina não teve culpa. Atenção, a menina não teve culpa nenhuma, por amor de Deus. Eu não ponho culpa nenhuma nem em ninguém, é em mim só. Eu fiquei gravemente doente. Os médicos não conseguiam discernir o que é que era. Eu tinha bolhas pelo corpo todo, feridas, uma coisa horrível, dores, febre, mal-estar. Eu fui ao privado e foi no SNS que houve um médico, quanto a mim, enviado por Deus, depois de 7 horas de espera, a ouvir uma cigana a cantar aquela noite toda, que eu ao princípio ri, depois já não a podia ouvir. Senhor, cura a mulher e manda-a embora em nome de Jesus. Coitado. E aquele médico chamou-me, olhou para mim e disse-me: eu acho que sei o que é que isto é. Então foi chamar um pediatra. E o pediatra, quando olhou para mim, disse-me: isto é pés, mãos e boca. Mas isto num adulto, isto é muito raro. E foi assim. E foram 8 meses de baixa. Eu fiquei, as minhas unhas das mãos e dos pés caíram. Eu fiquei com as 2 pernas em chaga, mas principalmente a perna esquerda, que não fechava de maneira nenhuma uma ferida que eu tinha. Uma coisa horrível. Eu chorava de noite de dores. Eu vinha para a sala chorar de dores. Porque eu não conseguia estar deitado. Eu não conseguia estar de pé. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia estar sentado. Foi um inferno que eu passei. E eu falava com Deus, eu gritava com Deus, eu clamava a Deus e dizia: onde é que tu estás? O que é isto? E isto tudo começou em dezembro. Em fevereiro, a médica achou que eu estava ótimo para ir trabalhar. E eu fui trabalhar, cheio de febre, doente, mas fui, porque eu não sou pessoa de faltar. Vocês não imaginam o que eu passei. Depois, ao fim de uma semana, volto a ficar de baixa. Passa-se o março, o abril, o maio, e é em maio que eu digo assim à minha médica de família: não devíamos de fazer um estudo bacteriológico? E ela: boa. Passou a receita, fui fazer o estudo, descobriram que havia uma bactéria penicilina resistente, porque eu levava uma injeção mensal de penicilina de 2 doses, 2.400.000. Não eram vidros, eram facas a entrar nas minhas ricas nádegas. As enfermeiras, antes de dar Senhor João, desculpe, peço imensa desculpa. E foi nessa altura que eu percebi que Deus estava-me a chamar.
eu estou-te a chamar porque eu quero estar contigo. Eu preciso que tu tenhas tempo comigo. Para já, para eu abrandar, porque se eu ainda hoje tenho uma vida louca, trabalho, igreja e família, na altura, Jesus, eu andava de rastos. Eu adormecia no trabalho, eu adormecia quase a conduzir, eu adormecia em todo lado, eu andava cansadíssimo. Só Jesus sabe. Mas Deus permitiu para me moldar, para me mudar, para chamar a minha atenção. E eu percebi, quando eu entendi que era isto e comecei a buscá-lo, mesmo com dores ainda, na vez de chorar e de reclamar e não sei o quê, eu clamava em oração, orava pelas pessoas que eu conheço, comecei até a orar pelos meus inimigos e rapidamente eu fiquei sarado. Em agosto voltei ao trabalho. Nunca mais voltei a ter problemas. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida. Não é porque Ele nos queira mal. Não é porque Ele nos queira enfraquecidos. Se bem que, digo-vos já, que Deus gosta um bocadinho mais de nós quando nós estamos enfraquecidos do que quando temos a mania que... Porque quando estamos fracos, nós vamos buscar força a Ele e Ele gosta disso. Como um pai, que mesmo quando o filho já tem 46 anos, que gosta que... pai, mãe, como é que se faz isto? Aquilo é o combustível de um pai, não é? Está tudo bem, olha, posso ir almoçar. Eles até podem nem ter feito comida, mas de repente começa a fazer, porque o meu filho vem cá a casa, a minha filha vem cá a casa. Com Deus é a mesma coisa, Ele não é diferente. Ele quer estar connosco, Ele quer tocar na tua vida. Ele quer que tu toques nele. Mas eu não o vejo. Com a comunhão, com a tua oração, com o teu relacionamento com Ele, quando des conta, já estás de mão dada com Ele. Posso-vos garantir. E digo-vos, vai haver uma altura, se vocês permanecerem nisto, que já não vai ser preciso muita coisa para Ele vir ter connosco. Não, é que depois chega, acreditem, há uma altura em que já não somos nós que subimos a escada, já é Ele que vem ter connosco. Pelo prazer de estar connosco. Ele vem ter connosco. Eu, neste momento, eu oro no carro, eu sinto a presença de Deus no meu carro. E às vezes paro nos semáforos, eu estou a falar com Deus, a esbracejar, e isto e aquilo, e não sei o quê e tal. Ou estou a louvar, estou a cantar, e olho para o lado e há sempre alguém assim. Deixa-os olhar. Eles não sabem o que tu estás a fazer, que é muito mais sublime. Porque tu estás a falar com aquele que é 3 vezes santo. É tão bom. E digo-vos, vocês nunca mais vão ser os mesmos. E nós hoje temos esta grande oportunidade. No Antigo Testamento nós não podíamos tocar em nada. Nem na arca, nem nele, nem na menorá, não podíamos ir ao Santo dos Santos, não podíamos tocar no monte. Hoje podemos tudo. Pelo sangue do Cordeiro. Hoje tudo está ao nosso alcance. A glória dele está ao nosso alcance. A presença dele está connosco. Nós vivemos com ele e ele vive connosco. Numa simbiose constante. E tudo o que temos que fazer é caminhar com ele, afastando cada vez mais o pecado da nossa vida. É uma decisão que tomamos, não é? Não vale a pena dizer, eu não vou fazer isto, não vou pecar. Vais pecar a seguir. Mas quanto mais eu me aproximo dele, mais o pecado foge de nós. Quanto mais eu me chego a Deus, ele próprio diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Portanto, estas promessas são bíblicas, são coisas verdadeiras. E ele faz, ele cumpre. Ele quer tocar em nós. E tu queres tocar nele. Eu quero tocar em Deus, eu quero. Eu preciso. Eu sem ele não vivo. Ainda há bocadinho eu estava a dizer ali ao pessoal que estava ali, estava lá a Dona Ninja, estava lá o Carlos, o Zé Manel e o António, e eu estava a dizer, eu e vocês, nós estamos aqui de pé pela compaixão e pela misericórdia de Deus. É que não tenham a mais pequena dúvida. Porque de uma maneira ou de outra, todos nós já cá não deveríamos estar. De uma maneira ou de outra.
ou porque escapámos a uma agulha espetada na barriga, ou porque espetámos a uma intervenção cirúrgica que era suposto termos ido ver o outro lado e não vimos, estamos cá, ou um atropelamento que era para acontecer, como me ia acontecendo a mim em Chelas. Eu ia atravessar, é verdade, em frente ao Isel. Eu ia atravessar a estrada, olhei bem para um lado, olhei bem para o outro, e não vinha nenhum carro. E quando eu vou a meio, aparece um carro a alta velocidade, que eu não sei como é que eu fui parar ao outro lado da estrada, mas eu acho que foi um anjo que me puxou. Porque eu tinha sido atropelado, ele não me tinha visto. E digo-vos, eu estava outro gordinho aqui no meu lugar, não era eu. A sério. Uma vez, na A5, eu ia com um casal Oliveira, eles iam-me levar a casa, que eu morava no Estoril na altura, e depois das portagens de Carcavelos, ele tinha um... Como é que chamavam aqueles... O Subaru, imprensa. Aquilo andava que era uma loucura, Jesus. Também bebia. Jesus. Mas aquilo era um gosto de sentir aquele motor e aquela velocidade. E ele gostava mesmo do carro. Vermelhão, ainda por cima, não é? Lindo, pá, lindo. E ele, a seguir às portagens, toca de acelerar mais um bocadinho. E, de repente, passa por nós um Jaguar na faixa da esquerda. Depois de passar por nós, o eixo parte e a roda sai na nossa direção. Vocês sabem o que é? Eu ia no banco de trás, a meio, a conversar com eles assim, apoiado nos bancos da frente, a conversar com eles. E vemos a cena e vemos o pneu a vir na nossa direção. E eu só me lembro de dizer, Jesus! Mesmo assim na aflição. E fechar os olhos. E quando abri, não havia nada. O carro continuou ainda muito mais rápido do que nós, a fazer faísca no chão, porque o eixo bateu no chão, até que começou a travar. Ele pôs os pés ao travão também. Eu olhei para trás e eu vi o pneu a passar por cima de nós, e não era para ter passado por cima de nós. E peças daquele Jaguar estavam a sair, a vir na nossa direção. E eu lembro-me do som do metal a bater no metal. E eu lembro-me dele dizer assim, já está, tenho o carro todo destruído. Parámos o carro em plena A5. Eu não saí, mas ele saiu e o carro não tinha um risco. Ninguém sofreu nada, só o estrago do Jaguar. E eu nunca me vou esquecer disto. Ele guarda-nos, Ele protege-nos. Oh, irmãos, isto é tão sério e tão verdadeiro quanto eu me chamo João. Por isso, olha, venha quem vier, haja o que houver. Eu quero tocar no Senhor, eu quero sentir a sua presença, eu preciso de beber a essência dele, eu preciso de o ir buscar. Eu preciso, e eu hoje posso, nós hoje não estamos proibidos de tocar. Não estamos impedidos de subir ao monte. Já não podemos ir ao Santo dos Santos. Podemos, sim, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então, não fiques a pensar que não podes. Não te negues a ti próprio de ir buscar ao Senhor. Vai buscar o toque dele, vai buscar o toque dele, a mão dele, o abraço dele. E se for a repreensão, dá glórias a Deus porque Ele te ama. Porque Ele diz que só repreende aqueles que Ele ama. Amém? É por isso que Jesus quer ter mais intimidade connosco, como Ele tinha com o Pai. Ele tentou explicar isso aos discípulos. Mas naquele tempo, era difícil explicar a homens cujas mulheres não tinham que sequer participação na sociedade, que um homem quisesse estar intimamente com eles. Vocês compreendem isto? Cada vez que eu penso que o ministério de Paulo é feito basicamente com mulheres, então o ministério de Jesus é feito com mulheres. Ele quer estar intimamente com todos nós. E esta intimidade não é sexual, não é emocional, é espiritual.
é muito mais profundo. É um relacionamento, é como ele próprio disse, que era-nos necessário, nós como ramos na videira, beber da seiva, beber da vida. Ele disse àquela mulher, à samaritana, quem beber de mim, nunca mais terá sede. E isto faz-me pensar, porque se esta promessa é verdadeira, então eu pergunto, tens sede ou não? É que se tu ainda tens sede, tens que beber muito mais dele. Eu tenho que beber muito mais dele, porque eu ainda tenho sede. E não me estou a referir à água, claro. Vocês estão a perceber? Então eu quis mostrar-vos pela Bíblia que no Antigo Testamento nós não podíamos. A proibição, o impedimento, o não estava garantido. Mas com Jesus Cristo na nova aliança, o sim está garantido. Tu podes, é-te permitido, é-te requisitado estares no Santo dos Santos. Estás coberto com o sangue do Cordeiro. Poder estar perto dele. Hoje tu podes entrar na sala do trono. Hoje tu podes te sentar aos pés de Jesus e ninguém te vai tirar de lá. Aquela mulher que tinha um vaso de alabastro com um perfume de nardo puro, no valor de mais de 300 denários. E um denário era o salário de um dia, portanto, mais de um ano de salário. Muito mais do que um ano de salário. E ela partiu o vaso para não ficar com a tentação de ficar com um bocadinho para ela. Mas derramou aquele perfume sobre a cabeça de Jesus e os pés. E agarrou-se aos pés dele a chorar e beijava-o. E isto mostra que isto está ao nosso alcance. E ainda. E teve até ter o encontro real com ele. E nós vamos ter até termos um encontro real com ele. Acreditem nisto. Acreditem nisto. Amém? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por este momento, Senhor. É tão bom sentir a tua presença, é tão bom sentir a tua glória à nossa volta, Senhor. O teu perfume, a tua essência está connosco, Senhor. Nesta noite, abre os nossos corações, abre os nossos olhos da mente e do espírito. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tu quiseste revelar e mostrar a cada um de nós nesta noite. Faz-nos entender e pôr em prática, Senhor, para que nós possamos te tocar e sentir o teu toque, sentir que tu estás connosco. Nós queremos sentir-te, Senhor. Nós precisamos de ti, queremos beber de ti, Senhor. Em nome de Jesus. E te peço que nos possas conduzir até casa em paz e segurança. Abençoa as nossas famílias, abençoa este lugar, Senhor. Abençoa toda a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém? Glória a Deus.